Agora nós vamos falar sobre o sacerdócio de Zadok, o ministério sacerdotal de Zadok. Falamos anteriormente, na parte 1, quem foi Zadok. Quem foi Zadok. E agora nós vamos falar sobre o sacerdócio, o ministério, a função. O profissional no sacerdócio, que tem como nome Zadok. Zadok serviu como sacerdote na corte de Davi, juntamente com Abiatar. Já falamos sobre Abiatar no vídeo anterior. Tem uma pecinha do quebra-cabeça do desafio lá, hein? Assista o vídeo todo, assiste todos os vídeos, todo ele. Não deixe de assistir. Que se encontra no livro de 2 Samuel, capítulo 8, versículo 17. Zadok e Abiatar eram responsáveis pela Arca da Aliança. Olha só que responsabilidade desses dois sumos sacerdotes. Eles eram responsáveis pela Arca da Aliança. E a Arca da Aliança, e um dos seus significados, representa a presença de Deus, que manifesta a glória de Deus. A arca, ela é tão profunda no mistério que no Novo Testamento só é relatada uma vez, em Hebreus. E Hebreus, o escritor, na unção do Espírito Santo, presta atenção, na unção do Espírito Santo, porque quando você está na unção do Espírito Santo, você diz o que a palavra de Deus diz. E o canal Potência de 10 diz o que a palavra de Deus diz. E o escritor aos Hebreus diz que ele deixa pormenores para depois, porque a profundidade, o desenvolvimento e a explanação sobre o significado da arca, ela é muito profunda e muito extensa. E nós vamos falar em algum momento aqui sobre a Arca da Aliança, a Arca do Testemunho, que representa, que simboliza a presença de Deus manifestando a sua glória. No Antigo Testamento para com Israel. Em algum momento nós vamos falar. Não vamos nos ater aqui sobre esse assunto porque ele é muito extenso. E nós vamos ficar com Zadok, que era o responsável, ele e Abiatar, companheiros de ministério, eram responsáveis por manter a presença de Deus naquele lugar, naquele momento, aonde estava o acampamento de Israel até a construção do templo de Salomão. Então eles eram responsáveis pela arca, que se encontra, que está escrito no livro de 2 Samuel, capítulo 15, versículo 24. 1 Crônicas, capítulo 15, do versículo 11 ao 13. No tempo da revolta de Absalão se revoltou contra Davi. O próprio filho se revoltou contra Davi. Quantos filhos hoje
toma atitudes semelhantes a Absalão. Nós vamos falar também sobre Absalão. Absalão tem uma das características que o torna exemplos de filhos rebeldes, desobedientes, tanto biologicamente como os que são da fé. Zadok criou os levitas que o apoiaram a Davi enquanto ele precisou fugir de Jerusalém. Quem estava do lado de Davi? Quando Davi estava sofrendo aquela rebelião, aquela revolta do seu próprio filho, quem estava do lado dele? Zadok. Não se menciona Abiatar, Zadok. Mas conforme a ordem do rei Davi, logo Zadok e os levitas tiveram de retornar à cidade de Jerusalém com a arca. Davi, um homem segundo o coração de Deus, ouvia as instruções de Deus. Ouvia as instruções de Deus diretamente pelo Espírito Santo e também pelos profetas. E ele sabia que, se ele ouvisse a orientação de Deus no seu coração, pelo Espírito de Deus, que o tinham capacitado a ser rei de Israel, e ouvisse os profetas, o seu reinado seria próspero. Como foi próspero? Como foi próspero? Infelizmente, a questão familiar, né? Família, filhos, teve situações complicadas, complexas, que fugiu do seu controle. Mas conforme a ordem do rei Davi, logo Zadok e os levitas tiveram de retornar à cidade de Jerusalém com a arca. Isso foi importante porque depois eles foram, ou melhor, forneceram informações estratégicas a Davi a respeito do que estava acontecendo na capital, Jerusalém, onde agora quem estava reinando era o seu filho Absalão, que usurpou do trono de Davi, que tomou a força, tomou na mão grande mesmo, estou falando a linguagem popular carioca, tomou na mão grande. Que se encontra no livro de 2 Samuel, capítulo 15, versículo 24 ao 36, e 2 Samuel, capítulo 17, do versículo 15 ao 21. Então, se você quer ter mais conhecimento sobre este fato, sobre este acontecimento histórico relacionado à vida de Zadok, à vida de Davi e à vida de Absalão, vá nesses textos. Zadok também ajudou a Davi a ser novamente reconhecido pelos anciões de Judá. Olha só aqui, extraordinário. Que extraordinário. Semelhança. Precisamos imitar aqueles que andam no reto caminho, que foram colocados na galeria da fé. Porque Zadok foi colocado na galeria da fé, porque até usa a expressão hoje, né? Nós, cristãos, usamos a expressão a casa de Zadok. Você pertence à casa de Zadok. Tem aqueles irmãos do movimento. Aí, irmão, se liga, você pertence à casa de Zadok. É verdade, por quê? Porque é uma família que se manteve fiel à sua liderança. Manteve fiel. Não estou dizendo que concorda com tudo, não. Eu estou falando de fidelidade. Chegou ao ponto de falar a verdade também para o líder. Né? Chegar e mandar um particular, não na frente de todo mundo, ou querer envergonhar o líder, né? Levantar no meio da igreja, não. Fala no particular, chama ele no particular, faz um gabinete, marca um gabinete com ele. Vai na casa dele, vai na casa do líder e fala, é isso, isso e isso que está acontecendo, Deus me mandou falar isso para você. Quantas vezes Deus falou isso para eu falar para minhas lideranças? Eu fiz dessa maneira, o procedimento é esse, não envergonhar,
o seu líder, mas instruí-lo no caminho que Deus quer que ele ande. Ele é homem de Deus? É homem de Deus. Foi chamado por Deus? Foi chamado por Deus. Ele é homem? Ele é homem. Ele comete erro? Comete erros. Como Davi também cometeu, como Salomão também cometeu. Mas tem que ter um profeta, tem que ter um homem de Deus, um homem leal, um homem fiel, um homem respeitoso, gentil, um homem honesto, um homem sincero diante de Deus e falar a verdade no momento oportuno. Porque a palavra de Deus diz que a palavra dita na hora certa é como maçãs de ouro em salva de prata. Você já viu isso? Ouro em bandejas de prata? Tenta fazer essa experiência. Trabalho experimental. Tenta fazer esse trabalho experimental. Você vai ver a quantidade de luz que vai resplandecer no seu rosto e no rosto das pessoas que estão em volta. Então Zadok ajudou Davi a ser novamente reconhecido pelos anciões de Judá, que se encontra em 2 Samuel, que está escrito em 2 Samuel, capítulo 19, versículo 11. Irmãos, o evangelho é simples. O evangelho é simples. É você ser fiel, leal a Deus, fiel a Deus, leal a Deus. Ser honesto, ser sincero, ser respeitoso e gentil. É isso. Você vai deixar seu nome escrito na terra. Presta bem atenção. Você vai deixar seu nome escrito na terra. Eu estou falando de nome escrito na terra. Mas algo que marcou a história de Zadok foi sua posição na ocasião da transição do reinado de Israel, que nós já falamos, de Saul para Davi. Naquele tempo, o rei Davi já estava muito idoso e o seu filho Adonias tentou se apoderar da liderança real. Dois momentos, presta bem atenção. A posição de Zadok em relação à transição do reinado de Saul para Davi, e agora nós vamos ver agora quando Davi está idoso. Essa posição aqui que marcou profundamente. Como nós falamos, não é o início da sua jornada que é importante, mas sim o fim da sua jornada. Como você termina a sua jornada. Se você termina como vencedor ou como mais do que vencedor. O mais importante não é o início da sua jornada, da sua caminhada, mas sim o final. O final da sua caminhada, da sua jornada, do seu desafio, do desafio que você está, do caminho que você está. O que é mais importante é como você termina. Como você termina. Então, naquele tempo, o rei Davi... Vamos voltar aqui ao assunto. Naquele tempo, o rei Davi estava muito idoso. Muito idoso. Já estava na terceira idade. Na boa idade. E o seu filho Adonias tentou se apoderar da aliança real com a aprovação de Abiatar. Veja só. Então Adonias se juntou com Abiatar e Abiatar se juntou com Adonias. Como nós falamos nas postagens anteriores sobre Abiatar. Tomou o caminho errado. Não foi fiel a Deus. Não ouviu a instrução de Deus pelo Espírito Santo. Não ouviu a instrução do profeta Natã. Não ouviu a instrução dos profetas. Porque não tinha só Natã como profeta no palácio, no reinado de Davi. Não, tinha mais profetas. Tinham mais profetas. Então ele se juntou com Adonias, fez um conluio com Adonias. Tentou se apoderar da liderança,
tentou se apoderar da liderança real com a aprovação de Abiatar, mas com o apoio do profeta Natan, Zadok, olha só agora, entrou Zadok agora na história, mas com o apoio do profeta Natan, Zadok ungiu Salomão como o novo rei de Israel. Então, duas situações, Abiatar se juntou a Adonias para tentar usurpar o trono do pai, assumir o reinado, ser rei. Adonias queria ser rei, porque Davi teve muitos filhos, né, com várias esposas, com várias mulheres diferentes, né? E quando se trata de herança, família, quando se trata de herança, a gente vê aí nos noticiários, a gente vê, né, na televisão, a gente vê aí essas brigas de herança, né, de filho, depois que morre o progenitor, né? Aí é aquela briga, cada um querendo assumir um pedaço, querendo mais do que o outro, é uma luta danada, terrível. Aí tem a ajuda das mães e ajuda dos pais, e é uma briga sem fim, até se ir para a justiça e tentar resolver da melhor forma lá possível que a justiça possa determinar. Então, Abiatar tomou esse caminho, o caminho do erro. E Zadok agora colou, né, como diz, colou, né, cola comigo, falou assim, Zadok falou para Natan falou para Zadok, cola comigo, porque aqui tem brilho, aqui vai brilhar, aqui vai reluzir a luz do Senhor, vai reluzir e vai resplandecer a verdade. E Zadok ungiu Salomão como novo rei de Israel. Então, nesse ponto, os sacerdócios de Zadok e Abiatar foram separados. Abiatar ficou do lado errado da disputa pelo trono. E como resultado, acabou sendo deposto. Está escrito, se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 2, do versículo 26 ao 27. Zadok, por sua vez, se tornou o único sumo sacerdote. Depois desse acontecimento que Abiatar tomou o caminho errado, escolheu o lado errado, escolheu o lado sem a direção de Deus, sem a presença de Deus, sem a instrução de Deus, agora deu espaço e cedeu a vaga para Zadok. Agora Zadok se tornou o único sumo sacerdote, se cumprindo, presta bem atenção, se cumprindo a profecia de Deus para com a linhagem de Arão, em detrimento à linhagem de Eli, porque Abiatar era da linhagem de Eli. E Deus tinha sentenciado a linhagem de Eli que não iria sumir, mas por causa daqueles pecados dos filhos de Eli e a permissão que Eli deixou que os seus filhos pecassem na casa do Senhor. Aí veio a sentença. Não andou, não obedeceu ao Senhor e não andou nos caminhos, nas instruções, como nós já falamos. Sinto muito, mas as consequências virão. Então, ele se tornou o único sumo sacerdote em Israel, que se encontra em 1 Reis, capítulo 2, versículo 35. Com a exclusividade, presta bem atenção, com a exclusividade de Zadok, como chefe do sacerdócio em Israel, o ofício de sumo sacerdote foi novamente restituído à linhagem de Eleazar, o filho de Arão. Nós já falamos isso. Deixamos claro isso, que Zadok era da linhagem de Eleazar e, por conseguinte, Eleazar era da linhagem de Arão. Então, Deus cumpre a sua palavra.
Nós falamos aqui e não vamos cansar de falar que o canal Potência de 10 diz o que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus é a verdade. É a verdade. Ela se cumpre. Você querendo ou não, acreditando ou não, seja lá quem você seja, seja bilionário, seja político, seja o que você for. Não sei o que você é. Entendeu? Não importa, do alto escalão até o baixo escalão, do topo da pirâmide à base da pirâmide. Não quero saber quem você é, eu só quero te dizer uma coisa, que a palavra de Deus é a verdade e ela se cumpre. Ela se cumpre, Deus vela pela sua palavra para a cumprir. Então ela se cumpre, você querendo ou não, você acreditando ou não. Na verdade, a destituição do sacerdote de Abiatar ocorreu conforme o Senhor já havia anunciado muitos anos antes de seu acontecimento. Abiatar era um descendente do sumo sacerdote Eli, que recebeu do Senhor o aviso de que o sacerdote seria removido de sua casa. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 27 ao 36. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe os seus parentes, que Deus abençoe os seus amigos, que Deus abençoe os que estão ao seu lado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno, que tem a chave da vida, da existência e da vitória. E que a palavra de Cristo habite em nós, habite ricamente, poderosamente, abundantemente em nós, em toda sabedoria e revelação. Medita nestas coisas, ocupa-te nelas, para que o seu aproveitamento seja demonstrado a todos. E não esqueça de divulgar o nosso canal, de compartilhar, de se inscrever, apertar o sininho, dar o seu like, fazer os comentários e entrar em contato conosco através da descrição aqui embaixo. Aperta a setinha. Aperta a setinha. A setinha aí no seu celular. E se for no PC, se for no computador, mostrar mais. Clica ali, mostrar mais, vai mostrar toda a nossa descrição. Entre em contato conosco. E não esqueça o desafio, hein? Não esqueça o desafio. O desafio que é, em que texto bíblico, livro, capítulo e versículo, que a soma das frações formadas é igual a 80%. E a proposta é que você venha a ser um colaborador, venha a ser um parceiro, venha a ser um patrocinador do canal Potência de 10. Nós estamos convidando. E também não esqueça da campanha evangelística, de nos convidar para realizar a campanha evangelística Six Team, na sua igreja, na sua congregação, na sua comunidade. Vamos fazer um grande movimento de evangelização e missão. Missões está no coração de Deus. E se está no coração de Deus e você tem o Espírito de Deus, missões está no seu coração. Então, nos convida para nós realizarmos a campanha Six Team, desde da manhã, 6 horas da manhã, começando com uma grande consagração, até o culto à noite, finalizando às 9 horas. Né? Finalizando às 9 horas. Ou melhor, às 21 horas. Então, nos convide. Nós estamos aqui para ajudá-lo, para ir até a sua região e realizarmos a campanha evangelística Six Team. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Amém. Amen.